Bom dia a todos. Vamos continuar então com com o nosso tema relacionado agora com outros olhares sobre a preservação do patrimônio, reconstruções, reabilitações, enfim. E temos na mesa hoje a professora doutora Ana Carolina Pellegrini, que é doutora pelo PROPAR, em arquitetura, pelo PROPAR da Faculdade de Arquitetura da URGS, é professora na graduação e também na pós-graduação, no PROPAR também, e a professora Cessa Guimarães, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora em museologia e em planejamento urbano e regional, e diretora de cultura do IAB. Então, nós vamos ouvir primeiro a Ana e, em seguida, a professora Cessa, 35 minutos cada uma, e depois fazer um debate sobre os temas instigantes que elas vão apresentar aqui. Vou pegar aquele ali. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite do IAB para estar participando agora desse evento, na pessoa do próprio presidente, Rafael, que fez o convite, que eu achei... Eu sempre tenho medo, né? Fico meio com medo. Hoje mesmo de manhã falei para o meu namorado, disse, não sei por que eu disse que sim, podia estar em casa, né? Em vez de estar nervosa e as pessoas só diziam que estava cheia a sala, que estava cheia a sala. Mas eu fico muito feliz. A primeira vez que eu fui no Congresso Brasileiro de Arquitetos foi em 2003, que foi no Rio de Janeiro. Então, é uma satisfação. Imagina, eu tinha um trabalho em exposição e estava super feliz. E aí, agora, ainda poder participar, tentando contar alguma história interessante para vocês, é uma satisfação. O que eu vou apresentar é um pouco... Eu acho que eu vou me levantar. É um pouco do que eu e alguns colegas meus, a gente vem se dedicando a estudar e trabalhar lá na Faculdade de Arquitetura da URGS, um pouco da balbúrdia que a gente faz lá na faculdade. Esse tema é um tema que me interessa desde o meu doutorado, que foi orientado pelo professor Comas, que o Marcelo já citou anteriormente. Deixa eu ver se eu me acerto aqui com o... Acho que não está funcionando o troço. E é um tema, eu acho que sempre um pouco polêmico, ainda mais quando a gente reúne pessoas que se dedicam a estudar sobre patrimônio, e é um tema sem... Deu? Não tem problema, eu vou passando ali Não, eu vou passando, pode deixar. É um tema difícil de despertar alguma espécie de consenso, é sempre instigante pensar sobre ele, que é o das intervenções contemporâneas em patrimônio, seja ele institucionalmente protegido ou não. E uma vez que o tema da mesa era da sessão temática, que se chama, né, propriamente, era as relações entre o patrimônio e a contemporaneidade, eu achei que pode ser uma contribuição interessante, pelo menos a gente sempre tem essa ilusão. Esse trabalho, essa pesquisa a respeito desse tema, ela vem sendo desenvolvida num grupo de pesquisa que se chama Projetar no Construído, que tem lugar lá na Faculdade de Arquitetura da URGS, e do qual fazem parte eu, o professor Leandro Manente, que está ali assistindo, e a professora Marta Peixoto. A gente tem procurado integrar os nossos estudantes, que alguns eu também enxergo daqui, a Clarissa, a Catiele, não sei se tem mais alguém, a Ana Cristina, a Juliana, e que são os nossos orientandos de mestrado e de doutorado, que também têm estudado o patrimônio desse ponto de vista, do ponto de vista da intervenção, e não só da restauração. Quando eu estava no desespero de terminar a tese de doutorado, que já estava com o tempo mais do que terminado, etc., tentando resolver a conclusão do trabalho, apareceu esse filme, foi lançado esse filme chamado Copia e Conforme, que é um filme
bastante interessante, se vocês têm interesse por essa coisa da cópia, ou da reprodução, ou da reconstrução. E o personagem principal do filme, ele começa a fala dele, que também é uma palestra num evento na Toscana, e ele é um crítico de arte, ele fala assim: esqueça o original, consiga uma boa cópia. E o argumento dele é totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado a ouvir falar sobre originalidade, autenticidade. Ele advoga que, se a gente tem uma cópia bem feita, dependendo do que se está tratando, é quase tão bom quanto ter o original. Não é preciso a gente ter um fetiche atrás do original se a gente tem uma cópia bem feita. Mas, claro que isso deixa a gente sempre meio tenso e seguro quanto a quão apropriado é pensar dessa forma, né? Porque a gente tem ainda uma preocupação, e eu também, e eu acho que por isso que eu gosto de trabalhar com esse assunto, porque a gente muda de opinião a cada dia. Um dia a gente está estudando e está pensando de um jeito, outro dia aparece uma outra coisa, uma catástrofe, uma tragédia, e a gente tende a reformar o que a gente estava pensando. Mas a materialidade ainda tem uma importância muito grande quando a gente trata desse tema do patrimônio. Então, eu acho que esse trabalho é uma provocação, assim, no sentido da gente pensar o quanto, de fato, para a arquitetura, em arquitetura, importa a materialidade. Esse tema teve bastante em voga ultimamente, não só entre nós, arquitetos, mas também alcançou toda a sociedade e todo o Facebook, né? Porque no Facebook isso apareceu muito a partir da destruição parcial da Catedral de Notre-Dame de Paris. Em seguida, como acontece após outros eventos catastróficos, como a enchente em São Luís do Paraitinga e tantos outros, a própria incêndio do Museu Nacional, aparece alguém do poder público para anunciar que fiquem tranquilos que, em seguida, vamos tomar as providências para reconstruir. E aí começa o debate entre nós, arquitetos, se deve reconstruir, ou se deve fazer uma coisa nova, ou se deve fazer bem diferente do que era antes para mostrar que é de um tempo novo, assim por diante. E a preocupação aumentou quando, pelo Instagram, começaram a chegar as propostas, né? E o Instagram é uma ferramenta que viabiliza que qualquer um em casa faça a sua e mande. E que eram das mais variadas, mas tinha em comum entre elas o fato de que apresentavam uma nova materialidade, uma nova imagem para a intervenção. Eu estava agora no Docomomo, em Salvador, até quinta-feira, e encontrei por lá o Nivaldo Andrade, que é presidente do IAB, e também trabalha muito com o patrimônio, o Rodrigo Baeta, e lá na Bahia, na UFBA, eles têm uma visão, ou costumam trabalhar com o patrimônio, assim, mais do ponto de vista conservador, digamos assim. E eu acompanhei uma discussão deles ótima no Facebook, até ia botar na parede, daí resolvi não fazer muita fofoca sobre como que deveria ser, e reclamando de uma versão ou da outra, inclusive de propostas que se revelaram falsas, que não eram, era só umas aventuras que a pessoa estava mandando para tirar uma onda. Mas, de qualquer maneira, essa aí, que é um pouco literal, ela é realmente a mais assustadora. Mas esse tema, esse tipo de acontecimento, não é propriamente novidade, né? Ao longo da história da arquitetura, a gente teve grandes arquitetos que se notabilizaram justamente com as intervenções que realizaram. Um exemplo rápido que me vem aqui, que não está na apresentação, é a Igreja de Santa Maria Novella, a fachada de Santa Maria Novella, que o Alberti justapôs à igreja anteriormente existente. Então, a reforma... E eu costumo chamar todos esses tipos de operação de reforma, mas ela não é, como a gente costuma pensar, uma atividade de segunda linha, necessariamente. Então, a imagem primeira é fake, né? Já, fake news também não é novidade. É uma montagem simulando o momento do crollo, né? Do desabamento do campanário de Venécia. E quando o campanário de São Marcos desabou, que foi assim, improvisadamente, ninguém esperava que fosse acontecer, e durante a noite, se não estou enganada, logo de manhã desabou, a cidade também se envolveu num debate muito grande se deveria fazer um novo, bem diferente do anterior, se deveria manter o local, que ele meio que atravanca a Praça de São Marcos, na realidade, né?
Mas, depois de muita discussão e debate, a opção foi reconstruí-lo como era do Vera, e isso se tornou uma expressão incorporada ao jargão técnico, né, ao jargão de quem trabalha com patrimônio, que quer dizer como estava no mesmo local. Também um exemplo menos conhecido é da Igreja de Cristo Salvador, em Moscou, que é o equivalente à Basílica de São Pedro para a Igreja Ortodoxa, que, com a vigência do regime comunista, ela foi implodida, como aconteceu com várias outras igrejas. E, depois, com o fim da União Soviética, ela foi reconstruída e inaugurada como ela era, no local onde estava, no ano 2000. Eu tirei uns slides, mas não adianta eu tirar e falar igual, né? Eu tirei uns slides para não ficar muito comprido, mas sobre, se vocês têm assim um interesse mais acadêmico na coisa, só como curiosidade, esse local onde teve a implosão da igreja é o terreno que se tornou vacante e ensejou o concurso do Palácio Soviético, que nunca foi construído, e depois virou uma piscina pública. É bem legal essa história, se vocês gostam das curiosidades, procurem na internet. A piscina pública era show de bola, era aquecida, funcionou até os anos 90, um negócio enorme. Podia ter as fotos, né? Já que eu já falei igual. Um outro exemplo bastante paradigmático é o da reconstrução do Centro Histórico de Varsóvia. Sobre ele recai menos a pecha de falso ou de fake, porque, inclusive, as pessoas mais radicais contra a reconstrução costumam ser mais condescendentes com ele, em virtude a própria Unesco justifica isso, que o tombamento posterior, né, do Centro Histórico de Veneza, de Varsóvia, não se dá pela arquitetura propriamente dita, mas pelo esforço daquela população em se restabelecer e restabelecer a sua dignidade depois de um desastre tão grande quanto o da guerra. Sobre esse tema eu quero voltar depois, porque ele indica que, para a aprovação não desse tipo de modalidade de intervenção na arquitetura, sobre essa modalidade ou sobre a crítica, paira uma certa preocupação moral, né? Outros exemplos são o Teatro La Fenice, que foi também passou por um incêndio grave, foi reconstruído anos mais tarde, segundo um projeto do Aldo Rossi, e a reconstrução ficou finalizada após a morte do Aldo Rossi. Também é uma reconstrução póstuma, a gente poderia dizer assim, né? E tem um filme muito legal que se chama Censo. Não é muito legal, eu já exagerei. Tem um filme que se chama Censo, e que se passa, e boa parte da ação do filme se passa dentro do La Fenice. E também tem mais uma curiosidade sobre o filme. O roteiro do filme é do Camilo Boito. E, no fim, já dá também um paper, mas é o que vou fazer, é um hobby. Também tem a Frauenkirche, em Dresden, que é um outro caso que a gente poderia citar, mas nem tudo que envolve esse tema é catástrofe, ou implica catástrofe, né? E esse é um exemplo que eu trago para vocês, para falar muito rapidamente, porque é ele que me motivou a tratar desse assunto. Eu tomei conhecimento desse projeto quando eu fiz o sanduíche de doutorado. Minha orientadora na Itália disse: isso que tu está querendo falar acabou de acontecer em Firminy, vai para lá. Daí comprei, graças a Deus, já existia Vueling, essas coisas baratas para ir, fui ver, visitar, e vem a ser o quê? Um projeto Le Corbusier, da década de 60, no final, logo no fim da vida dele, logo antes de se afogar, a história que a gente conhece. E ele iniciou e, em seguida, parou, por uma história comprida, que não vou entrar aqui agora, mas que, evidentemente, envolve interesses políticos, inclusive dentro da igreja. E aí ela ficou assim, ela faz parte de um conjunto de outros edifícios do Le Corbusier, um estádio, uma casa de cultura e uma unité d'habitation. Apenas a Casa de Cultura agora entrou no rol dos 17 edifícios do Le Corbusier tombados pela Unesco. Aliás, está rolando exposição lá na URGS, se vocês quiserem conhecer. É uma exposição super legal que veio da Fundação Le Corbusier, está lá na URGS, a propósito do tombamento pela Unesco desses 17 edifícios. E o único que entrou foi a Casa de Cultura, segundo a Unesco, porque
foi o único concluído em vida pelo Le Corbusier. Os outros são póstumos, portanto, não entraram como tombados. E um desses póstumos, mas que, se vocês jogarem Firminy no Google, vocês vão ver que é essa imagem que aparece, porque é o mais conhecido deles, é a igreja, que ficou abandonada e tombada, junto com os demais edifícios. Não é tão simples, não foi o conjunto. O tombamento foi individual de cada um, mas desde os anos 90, se não estou enganada, ela era tombada. E, embora fosse tombada a base, que é o que a gente vê ali, isso não impediu que o edifício todo fosse completado nos anos 2000. Ela foi inaugurada finalmente em 2006. E temos um exemplo local, em menor escala, e que não envolve tombamento propriamente dito, mas é um edifício de interesse patrimonial, que é o Palácio da Justiça, que permaneceu incompleto, a gente pode dizer assim, porque não tinha Temis na fachada, e não tinha os brises da fachada oeste, até os anos 2000 também, quando passou por um processo de completamento, independentemente do fato dele ter sido apontado como imóvel de interesse na cidade, ele sofreu essa intervenção. Ambas, essa de Firminy e a do Palácio da Justiça, parecem indicar que nesses casos não era propriamente a materialidade o patrimônio, e sim o projeto patrimônio, porque ambos foram completados. A referência para a intervenção era o projeto. Então, isso pode abrir espaço para a gente pensar que o projeto é o patrimônio e não propriamente a materialidade do edifício. Claro que isso tem N implicações de autoria, de autenticidade, de originalidade, etc., mas eu acho que pode abrir um caminho possível de reflexão para a gente. Então, eu às vezes boto uns textos, porque senão o negócio se perde num total descontrole. Mas assim, é possível, então, assumir que renovar, completar, reconstruir e replicar, eventualmente, implica considerar o projeto, e não apenas o edifício, como patrimônio passível de ser salvaguardado, uma vez que a autenticidade da materialidade se torna, nesses casos, secundária. E também, e depois espero que tenha tempo para debater, não vou falar sobre tudo, mas eu acho que o tombamento, ou o que motiva que um edifício ou alguma arquitetura se torne patrimônio, a razão varia, né? Às vezes é pela materialidade, às vezes é pelo papel que desempenhou na história, às vezes é pela espacialidade. Então, é preciso que a gente veja qual é a vocação patrimonial do edifício para saber como intervir, em vez de ter uma regra que a gente aplica a varrer para todos os tipos de patrimônio. Então, embora... E agora eu vou pedir licença, que eu usei um slide da minha aula, que é dos meus alunos, eu espero que vocês não se importem. Então, embora a maioria dos arquitetos reconheça que não é possível determinar métodos científicos ou fórmulas que a gente aplica sempre que redundem em projetos excelentes, muitas pessoas, insistem que existem essas fórmulas, essas regras para lidar com o patrimônio. E aí, para ilustrar isso, assim, simplificadamente, eu imaginei uma conversa no WhatsApp do Ruskin com o Viollet-le-Duc. Então, o Ruskin falaria: a maior destruição que o edifício pode sofrer, que ele está se referindo à reconstrução, uma destruição da qual nenhuma reminiscência pode ser recuperada, uma destruição acompanhada da falsa descrição daquilo que foi destruído. Daí E ele responde: restaurar um edifício não é mantê-lo, repará-lo, refazê-lo, é restabelecê-lo em um estado completo que pode não ter existido nunca em um dado momento. E aí, assim, não é necessariamente um estado anterior, mas a gente está falando de um estado ideal, né? Um estado de excelência que um edifício pode nunca ter alcançado. No caso do Palácio da Justiça, por exemplo, ele não foi restabelecido a um estado anterior, mas sim a um estado ideal previsto em projeto. Desde a carta de... que foi? Quer me dar? Era pilha, né? Não. Tá, relaxa, tá bem? Desde a Carta de Veneza, tem esses dois critérios que aparecem muito quando a gente discute sobre como intervir no patrimônio, que são os critérios de distinguibilidade, que é da coisa nova ser bem diferente da anterior, para não nos levar ao engano, e da reversibilidade, que é
poder tirar aquela coisa e o bem original manter a sua integridade. Entretanto, me parece que também eles não se aplicam a todos os casos e sempre. Essa também é uma outra fofoquinha que eu captei do Facebook de alguém que era... Na verdade, eu sei de quem, mas... sobre um... teve uma... Não sei se vocês acompanharam, isso já faz uns 3 anos, eu acho. Teve uma deputada em Curitiba que fez uma festa de casamento e, para fazer isso, ela pegou o edifício mais emblemático da cidade e botou umas coberturas dessas para os convidados e tal. Isso foi bastante polêmico na cidade. E aí são 2 colegas meus lá da UFBA discutindo sobre o assunto. Aí um provocou o outro e disse reversível e distinguível, né? Aí ela diz, enquanto isso vai se convivendo com esse horror, Deus sabe até quando. Aí ele diz, que nem tudo que é reversível e distinguível é bom. E aí ela mesma concorda, pois é, e se for bom, não precisa ser reversível, né? Então, é um tema bastante interessante e que, desgraça, 7 só falta? Não vai dar tempo. Então, assim, mesmo que opostos, esses discursos do Ruskin e do Villers-Leduc, eles têm em comum a preocupação com a materialidade. Um que manda não tocar e outro que manda tocar. Tu discorda? Não falta 7? Sobre esses falsos ou essas reconstruções, são vários os exemplos que a gente tem na história da arquitetura, né? Os mais conhecidos deles, o pavilhão de Barcelona, o pavilhão do L'Esprit Nouveau de Le Corbusier, reconstruído em Bolonha em 77, o pavilhão do Certi. Então, parece que, e agora eu vou dar uma aceleradinha, em arquitetura moderna, o restabelecimento da imagem do edifício com nova materialidade parece não ser um pecado muito grave. Então, o que eu tinha separado, e agora eu vou ter que me espremer nos 7 minutos para mostrar para vocês, são 3 projetos, 3 causos de projetos. O primeiro deles, que eu chamei de reconstrução de arquitetura notável em contexto comum, do Rietveld, depois o Cais do Sertão, do Marcelo e do Chico, e depois a reconstrução do Museu das Missões. Talvez eu precise de um arreguinho só de tempo. Esse projeto do Rietveld, ele é pouco conhecido, mas ele é muito polêmico, porque a gente chama de aula, é um auditório num cemitério para fazer ali os ritos funerários. E lá na Holanda eles têm aquele lance de fazer um coquetelzinho depois, receber os familiares, etc. Então as pessoas fazem ali o ritual religioso, vão, enterram o familiar e voltam para o edifício. É um edifício para isso. Não vou me deter em apresentar o projeto, depois, se vocês tiverem curiosidade, existe material sobre ele na internet. Mas, sim, o causo, né? O local onde ele estava implantado, nas proximidades de Amsterdã, era muito próximo do aeroporto de Schiphol. E sucede que, 40 anos depois, aqui está o centro de Amsterdã e aqui o aeroporto. E aqui o cemitério onde estava o edifício. Foi construída uma 5ª pista no aeroporto de Schiphol, cuja cabeceira ficava, tipo assim, em cima, praticamente, do edifício, o que inviabilizou o uso dele. Então, ali está a proximidade da cabeceira da pista com o local, ali, a ampliação do edifício do Rietveld. E aí, chamaram um arquiteto de nome Bertus Mulder, com quem eu tive a oportunidade de conversar, entrevistei quando eu fui à Holanda, porque ele havia sido colaborador do Rietveld, já tinha trabalhado na restauração de outros projetos, como a Casa Schroeder, outros projetos. E ele tinha trabalhado no escritório com o Rietveld quando jovenzinho, e pediram para ele transplantar o edifício 7 quilômetros mais para lá um pouco, que era para livrá-lo desse perigo, não é só perigo, barulho e tal, do tráfego aéreo. Aí ele foi lá, olhou e achou assim, não vale a pena nós desmontar e levar para lá, vamos fazer outro, bem igualzinho. E aí eles fizeram outro bem igualzinho, mais para lá um pouco, 7 quilômetros mais para lá.
E aí se viram com o seguinte problema. Bom, e melhorou todo o detalhamento técnico-construtivo. Ele manteve a imagem, manteve a apresentação, mas os desenhos das peças se tornaram muito mais sofisticados para evitar os problemas que ele tinha constatado que o outro anterior já apresentava. E aí, em 2000, aqui a gente vê as duas imagens, no cemitério anterior e no cemitério atual. Eles têm a mesma orientação solar, uma implantação muito semelhante. Só que eles ficaram com dois, né? Ficaram empenhados com dois edifícios. E aí ele me disse assim, como é o quadro do Rembrandt, aquele, o grande A Patrulha da Noite, né? Ele disse, a gente não pode ter duas patrulhas da noite, tem que ser uma só. Então resolveram demolir o anterior, destruir o anterior. E aí ficou só o novo. E aqui estão as confrontações entre o anterior, a parte preta é o edifício novo, a parte branca é o mais antigo. Eles são bem parecidos mesmo, as duas versões, só que a mais nova tem cara de nova, né? E ele me disse assim, a reconstrução é realizada com base nos mesmos desenhos, mas é melhor e mais bonita. Tem mais de Hitfeld do que o antigo auditório em seu estado atual. E ele justifica que o Hitfeld não projetou o edifício para ficar velho e deteriorado, ele projetou para ficar bom. Então, que o dele é mais Hitfeld do que aquele que estava lá. E ali, a última foto aérea do local já mostra o edifício destruído, né, o anterior. E o mais interessante é que esse edifício era tombado pela municipalidade, e o novo herdou do anterior o status de monumento institucional, com a justificativa de que a reconstrução ela recupera a espacialidade que o Hitfeld havia projetado, etc., etc., que a excelência residia justamente nisso. Bom, agora vou me aventurar a falar do filho na frente do... E a ideia com esses três exemplos é justamente que a gente possa fazer uma espécie de debate depois, né? O projeto do Cais do Sertão Luiz Gonzaga, que eu botei só abreviadinho ali, é só isso, né? Cais do Sertão Luiz Gonzaga. É um projeto também bastante... cercado de bastante polêmica, eu já apresentei isso, acho que hoje vai dar menos, porque o autor está presente, mas, em geral, quando eu apresento isso em outras circunstâncias, o pessoal fica bem nervoso. Porque está aqui, um vocês já viram, o outro é o Chico Fanucci, os autores do projeto. Ele está implantado numa região chamada Porto Novo. Eu li ontem de novo o paper que eu já havia escrito sobre isso e já esqueci os níveis de tombamento. Mas o que sim é certo é que a paisagem é tombada aqui, né? Todo o centro, o bairro do Recife aqui, ele é tombado. E isso que vocês veem sob a mancha amarela é uma sequência de galpões do Cais do Porto. E ele está inserindo esse projeto num plano maior de recuperar ou de intervir em vários desses galpões aqui da beira. Começou com uma casa-cor, né, que aconteceu no que agora é o pavilhão do artesanato, que é o primeiro, o galpão do artesanato. Agora sumiu o troço. Né? Aqui, eu acho... Não, aqui, né? Esse aqui é a central do artesanato. E depois, aqui, mais adiante, tem o terminal hidroviário, com as pontas, uns troços. E tem também o Cais do Sertão, hoje em dia, que já terminou. O que me motivou a ir atrás de estudar esse projeto e conversar com o Marcelo sobre isso e tal, foi um texto no Vitruvius, de umas colegas que estavam realmente falando mal dele, porque tinha feito uma heresia. E aí vocês julguem e depois aproveitem para perguntar para o próprio arquiteto. As circunstâncias iniciais eram as seguintes. O Armazém 10, que fazia parte dessa área protegida pelo patrimônio, o Pátio do Moinho, que era a área vacante, né, o terreno livre, e a Torre Malakoff, que é um bem tombado, é uma torre dos meados do século XIX, ali atrás. E a ideia, portanto, foi... Aqui a área vista de outro jeito, com a sequência dos armazéns. E o partido do projeto era o seguinte, eram 2 volumes, esse para abrigar a coleção permanente, o outro a coleção temporária e outras coisas, auditório, restaurante, etc., etc. E a premissa era a manutenção do galpão do Cais do Porto, porque ele fazia parte
né, da coleção de coisas tombadas que havia ali. Então, o edifício ele se apoia sobre o galpão do Cais do Porto, porque é uma condição para que o projeto exista. E depois ali, o edifício novo, ele é elevado do chão, tem esse vão livre... De quantos metros tem, sabe? É. Hã? Não, o comprimento. É bem grande. E com a coleção temporária e tudo o que era novo vai aqui, e a coisa do acervo mais da memória vai no galpão. Sucede, entretanto, que, na medida em que o projeto foi avançando, e aqui é legal vocês prestarem atenção na linha d'água para entender o que eu vou dizer. Na medida que o projeto foi avançando, o galpão se revelou num estado péssimo de conservação, né? Embora o IFAM tivesse um laudo apontando que ele estava bem, o escritório contratou um engenheiro por conta, que foi lá e percebeu que não havia condição de aproveitar a estrutura do galpão. E depois de muito debate que não vai caber aqui na hora, entre IFAM, escritório, prefeitura, etc., se chegou à conclusão que o inevitável seria demolir o galpão. Só que o projeto já estava licitado, já estava em andamento e já estava prestes a ir para a fase do executivo. Os arquitetos já contratados, e eu acho uma coisa legal isso a gente pensar na vida real que se impõe muitas vezes. E aí, então, resolveram reconstruir o galpão para que o projeto se mantivesse, porque qualquer outra solução implicaria refazer o projeto e recontratar o escritório. Então, a decisão pela reconstrução já foi um pouco polêmica, mas eu acho que aumentou um pouco quando, uma vez que iam reconstruir mesmo, pensaram o seguinte: tá, mas o melhor mesmo seria o vão esse ficar na frente da Torre Malakoff? Vamos fazer invertido, então? E aí reconstruíram o galpão sobre o pátio do Moinho, que era inicialmente terreno vacante, e a parte nova do museu elevada ficou diante da Torre Malakoff. Ficou um silêncio. Fliparam o projeto. E aí isso possibilitou que, desde a Torre Malakoff, a gente pudesse ter a vista para o mar. E eu tive a oportunidade, quando eu fiz isso eu apresentei num Arquimemória, eu acho, a primeira vez eu nunca tinha estado lá. Agora eu já tive a oportunidade de ir lá. Então, além desses desenhos... essa foto não foi eu que tirei, óbvio. Me foi facultada pelo escritório. E aqui a gente... tem uma crítica importante que se faz a respeito desse discurso da integração de um lado e do outro, que essa via é de tráfego muito pesado. Né? É quase impossível a gente conseguir uma foto decente dali. Eu não sou o Nelson Con, né? Ele consegue, essa, por exemplo. Mas eu vou mostrar para vocês a diferença de ser e não ser o Nelson Con. Ser o Nelson Con, não ser. Então, tem, assim... o tráfego ali, de fato, prejudica essa almejada integração, embora seja um plano futuro e um sonho que aquilo ali possa ser resolvido de alguma maneira, ou enterrando a via. E aí, vou mostrar as últimas fotinhas rápidas, só para vocês, só porque também... 65. Perdeu para o MASP, então. E esse é o acesso do galpão reconstruído, né? Todo o projeto foi flipado, foi espelhado. E aqui algumas imagens do interior do galpão, que eu mostro para vocês só para despertar a vontade de irem conhecer, porque não é propriamente assim o tema apresentar o projeto. É um edifício bastante impressionante. À noite, então, é muito bonito. Agora só falta uma coisa que eu vou falar rapidamente também, porque o nosso exemplo local não poderia faltar. E é a reconstrução de uma arquitetura notável em contexto notável, né? E pegando um pouco também já no gancho do Marcelo sobre aquele contexto ali das missões. Vou me furtar, né, de falar sobre a história do projeto do Museu das Missões, que é bastante conhecida.
o Simples Abrigo, do Lúcio Costa. Essa é uma imagem do edifício antes de ter os vidros, né? Ele foi projetado sem os vidros, mas em seguida... Aliás, a gente sempre fala Museu das Missões, mas é o museu e a Casa do Zelador, né? Que é importante pensar nisso, porque é o que dá a articulação do projeto e é o que arremata, de fato, o canto da praça. E esse zelador, ele era também tipo um oficial de justiça. Ele fazia busca e apreensão das imagens nas casas das pessoas, meio na tora, né? Desculpe a expressão, mas chegava lá e pegava o troço meio à força. E a coleção, que era pequena, quando o Lúcio Costa projetou o museu, cresceu muito rapidamente. E aí, em 41, já tem a correspondência dele informando ao IPHAN a necessidade do envidraçamento do museu, que não foi como é hoje até em cima. Ficou uma bandeira vazia, ficou uma bandeira aberta e, portanto, o ar passava, e não só o ar, bicho, passarinho, inseto, tudo, por dentro das salas dos museus, do museu. Essa é uma foto do livro do tombo, que mostra, embora as missões tenham sido tombadas pelo IPHAN em 38, e o museu tenha sido inaugurado em 40, ele foi acrescentado à mão, a caneta ali, a posteriori. Então, se completou a instrução ali, dizendo que, além das ruínas, tem a edificação do museu. Então, portanto, ele é tombado pelo IPHAN, e depois, mais adiante, é toda a área tombada como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Essa é a imagem já com os vidros. Essa é uma imagem com os vidros até em cima, que a última bandeira veio nos anos 90. Deixa eu ver se eu consigo passar com o mouse, que me facilita. A outra alteração foi a colocação do forro dentro das salas do museu, porque era só a telha, mas aí caía muito bicho, bichinho, coisa, e também nos anos 80, né, eu acho que foi com o custódio que se colocou o forro. E aí, voltamos à catástrofe, né, que eram as coisas primeiras que eu estava mostrando. Em 2016, como rapidamente falou o Marcelo, passou um tornado, coisa que nem existia aqui, né? Isso não existe até passar a existir. Não deve ser tornado, porque não tem tornado aqui, veio tornado. E aí o tornado tocou o chão, né, da praça e destruiu o museu e parte da capela lá atrás, na igreja, que também foi afetada. E essas são as imagens do tipo tire as crianças da sala. Se alguém ainda não viu, é capaz de ficar bastante impressionado, porque a destruição foi grande. Não só do edifício, como também da coleção, né? Várias das obras foram danificadas em virtude dos estilhaços de vidro, etc. E aí foi um esforço hercúleo da equipe do IPHAN, que é reduzida assim lá, para levar as coisas para aquele hotel mirabolante que tem lá do lado, e ficaram lá guardadas enquanto se tomava providências a esse respeito. Em seguida, o governo federal liberou R$ 1,5 milhão para a obra de restauração, e ela é sempre chamada assim, de restauração. Um escritório do Edgar da Luz foi contratado para fazer a obra de restauração sob a responsabilidade do IPHAN, né? O contratante era o IPHAN. E, embora também, que daí fica comprido, o museu não esteja mais sob a responsabilidade do IPHAN, e sim da Abram, né? Ibram. Bom, e aí aqui são imagens do estado que estava. E aí a equipe de arquitetos, quando constatou assim a dimensão dos danos causados pelo temporal, constatou que também havia outros danos pretéritos, assim, quanto à instalação elétrica, etc., madeiramento do telhado. O telhado ele estava todo irregular, não fechavam as madeiras do telhado. E aí o museu ele foi inteiramente desmontado, sobrou só a base e as 4 paredes do meio. E todo o restante, para resumir, já que estamos atrasados, essa é uma foto da construção. Ele ficou parecidinho com quando ele estava ainda em construção. Toda a materialidade restante foi substituída. Então, aqui são as imagens da montagem do telhado, que redundou no seguinte problema, mudou a altura do telhado. E aí o capitel não alcança mais o caibro aqui em cima. E aí precisou colocar esse calço entre o capitel e mais ou menos. E aí sobrou o buraquinho do capitel, onde estava encaixada essa peça aqui, que foi depois tapado. Eu não sei se aparece a imagem final.
Essa foto é a anterior, né, da versão anterior, e aqui é a versão atual. Também o forro foi recuperado internamente das salas. E as esquadrias são, acho, a maior diferença. São esquadrias agora com vidro laminado, elas são de aço, as anteriores eram de ferro, essas são bem mais robustas. E tem, no meu ponto de vista, essa foto anterior, se vocês prestarem um pouquinho de atenção, vão ver que a moldura laranja ela é da foto da versão anterior e a moldura preta da versão nova do museu. Então, as portas eram muito mais elegantes, mais delgadas, etc. E agora também elas são automáticas. Então, a gente, no simples abrigo, a gente chega e faz... Zzz, aí a gente entra zzz, atrás. E ao sinal do menor movimento dentro da sala, zzz, de novo. Então, ficou, pelo menos para mim, um pouco esquisito. Além disso, elas foram internalizadas um pouco, as esquadrias. Segundo me explicou a arquiteta do IFAM lá, porque elas estavam fixadas quase que só no reboco, e aí isso fragilizou também o edifício diante do temporal, então elas foram posicionadas mais para dentro. A marca da porta anterior está lá, porque ela entrou. Antigamente, o detalhamento em cima da esquadria coincidia com a madeira do telhado, agora não mais, porque ela entrou, e aí tiveram que fazer um esforço aqui de um capeamento meio esquisito. E, além disso, toda a instalação elétrica que era improvisada, eu estou passando assim, tipo revista, para vocês darem uma olhada nas fotos. Toda a instalação elétrica que era meio improvisada entre as telhas, agora está à mostra, com os eletrodutos todos à mostra, o que também dá uma diferença grande em relação à imagem anterior do museu. Então, essa foto, por exemplo, a gente vê ela aqui, a fachada livre de qualquer interferência, e agora tem a rede de energia passando aqui. Me parece que houve uma tentativa de fazê-la desaparecer à distância, porque quando a gente se afasta, ela alinha com o beiral. Mas, quando a gente se aproxima, a gente vê as diferenças importantes. Como, por exemplo, na união entre o museu e a Casa do Zelador. Aqui, acho que, novamente, é a coisa das redes. Aqui, no muro da Casa do Zelador, isso aparece também, quando a gente vê a rede chegando por toda a parte alta do muro. E, para mim, a diferença mais importante, mas inescapável, quando a gente trata de reconstrução, é a cara de novo, né? Essa é a foto do museu anteriormente e essa é a foto atual. Tá? Principalmente quanto à cobertura, isso faz bastante diferença, né? Fica assim, com cara e cheiro de novinha em folha. Mas qualquer coisa diferente disso seria, aí sim, um falso, ou, né, falsear, fazendo à la antica um museu novo. Então, já que eu estou um pouco atrasada, tinha preparado algumas outras reflexões finais assim sobre em que grau essas arquiteturas são falsas ou são autênticas. Mas acho que isso a gente depois, eventualmente, pode conversar no debate. Eu acho que uma coisa só eu queria mostrar, que é o argumento que o personagem do filme com o qual eu comecei a apresentação ele desenvolve. Ele diz, tem a intenção de demonstrar que a importância da cópia está a nos conduzir ao original e certificar o seu valor. Eu não sei, ontem eu estava pensando assim, está muito pouco democrática a minha apresentação dentro do Congresso, super engajado politicamente, etc., etc. Mas eu acho que a gente admitir a reconstrução de uma arquitetura já desaparecida tem um certo grau de democratização de uma arquitetura que não alcançaria todos antes. E, além disso, a cópia também é, em certa medida, democratizadora, né? Uma vez que dá acesso a mais gente, ser feita com o mesmo grau de excelência ou grau de excelência superior ao original. Então, a gente tem que pensar, eu acho, proponho, não é uma coisa que eu tenho também tão resolvida na minha cabeça, mas se a gente deve deixar a dimensão moral interferir na nossa crítica de arquitetos sobre a validade desse tipo de operação de arquitetura. Pode ser que a gente pensar no projeto como patrimônio nos permita encarar esse tipo de operação como uma operação de preservação do patrimônio. Então, era isso. Desculpe me alongar. Desculpe ser...
Bom, eu quero agradecer a Ana, que me antecedeu, que já colocou diversas assertivas que eu não preciso colocar mais, e agradecer a organização do Congresso e também agradecer a plateia de estar aqui. Preocupada estou com o tempo, né, mas, enfim, vamos em frente. O que a gente tem visto nessas palestras e nas conversas, sempre é claro que os objetos estão sendo mostrados, né? O Marcelo, o Flávio, a Ana apresentaram objetos, mas apresentaram, mais que objetos, processos, né? Processos de reconhecimento, processos de valorização. Então, eu vou um pouco falar sobre isso e tentar, na verdade, não estou mostrando objetos, estou mostrando pensamentos. Eu acredito, de acordo com colegas Castelhano Gomes, Domingo Calabrui e Torres Gueco, que todo trabalho criativo não é um ato instantâneo que acontece à margem da história, mas sim uma ação enraizada no passado que ilumina o presente depois de um longo processo de decantação. Considero também que a ação de criação e organização dos espaços de vida humana é um trabalho criativo, sim, e que a arquitetura, no sentido amplo do vocábulo, possui na própria essência o atributo da inovação. Reconheço, no entanto, que, apesar de integrar aspectos éticos, estéticos e funcionais, a arquitetura simultaneamente induz o esquecimento. A arquitetura contém, então, uma dualidade irrecuperável. Hoje, a concretude do mundo parece vivenciada em tempo e lugar nenhum. O tempo do agora é o de superposição de tempos. Os lugares se misturam nas redes e nas nuvens. Mas os desafios que motivam os arquitetos e os profissionais de áreas afins, os colaboradores, ainda compreendem as demandas por superar as desigualdades relativamente à infraestrutura e ao desprovimento generalizado de serviços públicos. Muito além da mobilidade garantida, ultrapassar essa pauta deveria possibilitar condições de vida saudáveis e, consequentemente, de emprego e de trabalho. Para tanto, a agenda urbana abrangeria operações que considerariam a cidade em função das mudanças climáticas e das tecnologias digitais. Nesse contexto, a arquitetura, tanto do ponto de vista informal quanto simbólico, priorizaria a urbanização dos assentamentos precários. A dispersão e a densidade poderiam ser enfrentadas com respeito à diversidade cultural e morfológica, fortalecendo-se assim o espaço público. Nós vimos aqui, na apresentação de objetos aparentemente isolados, né, edifícios de museus, em grande maioria, na totalidade quase, uma ausência do espaço público, aparentemente. Poucos foram as referências ao espaço, ao entorno, a situação, a localização, a apreensão referencial aos vizinhos nas falas que me antecederam. O esforço comum para integrar diferentes competências na contemporaneidade reforçaria a tarefa de valorizar o valor da cultura arquitetônica existente e envolvente, tanto em territórios urbanos formais quanto em territórios informais. Nesse processo, também considero o que Aldo Rossi disse, que a cidade, e Marcelo repetiu também, é a mais completa representação da condição humana. Ainda ressalto que as expressões do trato científico da cidade, ou seja, os ideais representados nas formas urbanísticas, reforçaram desde o século XIX o sonho da linguagem gráfica e do único modo de vida internacional. Mas observe também que a cidade continua a ser a figuração da vida cotidiana, onde pedras, formas e objetos estão em perene continuidade e tensão. Nós vimos isso quando Marcelo apresentou a Praça das Artes. Quer dizer, todos os conflitos e as possibilidades de desencontros, né, num projeto que, na verdade, queria integrar espacialidades diferentes, foram apresentados e possivelmente vistos e apreendidos na fala dele. Portanto, hoje, a dinâmica que eu poderia denominar de a dialética de cidade
da cidade pode ser considerada a maior expressão da inteligência e, ao mesmo tempo, do desespero da humanidade, pois, apesar de possuirmos os meios e instrumentos para atender aos desejos fundamentais das pessoas em suas diferentes culturas, situações e afetos, não exterminamos a fome e a miséria. Ampliamos, sim, o medo e a desesperança. Da pré-história à torre panóptica, dor e prazer, vigiar, excluir e punir foram as essências e as funções da cidade. Então pergunto, será a cidade contemporânea a ruína do sonho ou a exaltação do lirismo, do contraste e das deformações? Então vamos ver um pouco de história. Na fase dourada do modernismo, foram consolidados os fundamentos formais, políticos e éticos, os conceitos, as normas e os instrumentos, e os exemplos ou casos em que se destacavam as similitudes e as diferenças. Universalidade, renovação e evolução contínuas, constante reinvenção e a experimentação formal, social e técnica foram os atributos e as categorias que expressaram os ideais do movimento moderno. A arquitetura moderna estabeleceu, assim, os próprios fundamentos formais, políticos e éticos, expressando-os no funcionalismo, o qual representou a ideia fundamental do modernismo, isto é, a relação intrínseca da função versus forma. Entretanto, ao criar também a mais eloquente oposição, o modernismo instituiu o formalismo, ou seja, a teoria da visualidade pura, isto é, o como e não o porquê. No que diz respeito aos conceitos, verifico ainda que tradição, imitação, adaptação e adaptação eclética foram representadas no evolucionismo, em paradigmas alternativos e nas interpretações dos estilos historicistas ou históricos. Modernidade, moderno, modernismo e modernização foram conceitos representados nos ideais sociais progressistas, na mudança em relação ao passado, na ruptura com o existente, na experimentação e na estética da máquina. Utopias, linguagem única e sociedade homogênea geraram, em termos urbanísticos, uma cidade funcionalista que deveria conter espaços livres e vazios. Deveria implantar a segregação das funções e a separação dos pedestres e dos veículos. Entretanto, há que relembrar que os antecedentes políticos do modernismo foram as amplas mudanças econômicas e técnicas da Revolução Industrial, a expansão da cidade e do proletariado urbano, a existência de fábricas poluidoras, pobreza e doenças e o caótico sistema de transporte. Os ideais e o ponto de vista da arquitetura no movimento moderno também preconizaram a boa forma e os bens culturais arquitetônicos. Modernos, é claro. Então, o tempo do modernismo foi um tempo de transformações tumultuadas, quando tudo que era sólido desmanchava-se no ar. Essa, abre aspas, porque é a frase de um filósofo, não minha. As versões paradigmáticas do modernismo revelam que o embate do final do século XIX abrangia a arquitetura vitalista e artesanal, representada nas formas organicistas, versus a arquitetura racionalista e maquinista, representadas nos positivismos. Seus críticos afirmam que o movimento moderno foi a nova abordagem idealista e que fez tábula rasa da cidade existente, promovendo a crença no futuro utópico. Porém, o declínio da ideologia modernista ocorre nas décadas de 1970 e 80, sendo o seu marco principal a implosão, em 1972, do conjunto de habitações denominado Pretty Eagle. No contexto da arquitetura do século XXI, entretanto, deveríamos perguntar: o que é modernidade? E, ao responder, seguir perguntando: a modernidade seria a surpresa incessante das inovações na arte e das descobertas científicas, ou seria a padronização dos projetos e das produções massivas? Na modernidade prevaleceram a autonomia do artista e da política, a liberdade do sujeito e o domínio da técnica? Em 1947, Aldo van Eyck, um arquiteto holandês, afirmou: o que importa não são as coisas, mas sim as relações entre elas. Então, aí é que a gente pode buscar vamos dizer assim, uma motivação para pensar em processos e não em objetos isolados. Então, sob quais condições a arquitetura se transformou a partir da década de 1950?
Sob que condições a cidade se transformou a partir desta mesma década? Essas são as perguntas mais recentes. Então, em 2000, chegamos à solidão e à privacidade. Em 2010, estabelecida a complexidade e a diversidade, passam a ocorrer os novos arranjos familiares e espera-se que, para 2030, o aumento da expectativa de vida e a diminuição da população. Nesse contexto, como ficarão nossos conceitos comuns? A gente poderia alardear que a cidade é o lugar da qualidade de vida, que a cidade é a razão de ser da arquitetura. Entretanto, ainda nesse contexto, persistem dois problemas: o centro histórico e os refugiados. Então, pergunto, o que é centralidade? O que é modernidade? Na busca do como e não do porquê, verifico que a centralidade é atributo investido em razão de expressões morfológicas diferenciadas, as quais, sucessivamente, tornam-se marcos instauradores de novas configurações e referências espaciais. Essa definição de centralidade é metáfora do território de múltiplos personagens e falas entrecruzadas. No século XXI, embora Oriente Médio e Estados Unidos insistam em construir muros, a rejeição a novas barreiras transformou o espaço público no principal tema da arquitetura. Portanto, os aspectos transformadores do contexto da arquitetura, conforme aqui expostos, afirmam a horizontalidade do planeta Terra. Quer dizer, para não falar na... Como é que chama esse negócio da Terra plana? As muitas raízes e a lógica da multiplicação, entretanto, fazem essa diferença e rejeitam essa ideia da planificação, planaridade. Como é que é? Terraplanismo. Desculpe, isso é um... Ao instalar a era da fecundação e da hibridação, a gente precisa anunciar a relevância de todos os mundos. Eu estou aqui destacando uma das, vamos dizer assim, uma das proposições do nosso Congresso Internacional Mundial de Arquitetos. Hoje, o tempo estimula conexões e reconexões da cidade e das pessoas, condensando mapas mentais e padrões de articulação, condensando circuitos eletrônicos e psicogeografias, e também condensando novos centros e novos bairros. Porém, as arquiteturas mais emergentes ocorrem para revelar a crueza da chegada dos refugiados à Europa via Itália e Grécia. Os refugiados, amontoados nas fronteiras da Síria e da Turquia, e até mesmo na Índia e nos países da América do Sul, fogem das imposições culturais e econômicas. Com seus corpos debilitados, famintos por comida, sedentos pela liberdade de um refúgio, igualmente vindo das jornadas de dias frios e vestidos com única roupa, trazem as marcas das políticas excludentes. Ao destacar que mais da metade dos refugiados do mundo são crianças, e que os acampamentos das ilhas gregas abrigam mais de 7 mil refugiados, apesar de terem sido construídos para 2.500, as equipes dos Médicos Sem Fronteiras denunciam as péssimas arquiteturas desses lugares. Para concluir, porque estou pegando esse gancho do Congresso aqui, que é Espaço e Democracia, né? Onde achar esse espaço novo e onde achar essa democracia. Vimos arquiteturas produzidas para a cidade da cultura, ou de cultura, e, no entanto, eu afirmo ser patente que não mais existe a certeza de um só mundo, mas as inverdades de todos os mundos. Paradoxalmente, patrimônios de cultura à parte, é assim que hoje estão estabelecidas a miséria e a esperança da arquitetura, que pretendia fazer a história do século XXI. Vamos ver umas figurinhas, passar umas figurinhas só para complementar esses pensamentos que, apesar de serem meio, vamos dizer assim, meio desesperadores, quem sabe, melhora a gente. Mas eu vejo que, depois de estudar tanto o patrimônio, depois de estudar tantos museus, de repente, a gente abre os olhos e vê que há uma possibilidade de mudar essa condição, né? Que a gente, no Brasil,
com as favelas, com os assentamentos informais, e com esse chamamento do Congresso nosso, de todos os mundos, um só mundo, arquitetura século XXI, o que é essa arquitetura do século XXI? Para quem a gente pode fazer arquitetura no século XXI? Então, essa é, vamos dizer assim, a situação que a gente vive hoje, né? Pensar na natureza, pensar nas cidades, e com uma base de 3 elementos: cultura, entretenimento e patrimônios. É esse o tema dessa mesa, vamos dizer assim. A gente teve, no século XIX, 2 figuras importantes que nos mostraram, né, a Igreja Católica e Karl Marx, que trouxeram diferentes. Esse é um Moisés, né, que anunciava uma nova era com uma religião. E teve, no século XX, 2 figuras, 2 momentos bastante impossíveis de se entender, e a derrubada dessas torres foi uma pauta importante para nós. Dentro disso, como eu comentei na minha fala, a cidade virou um lugar de vigiar e punir. Aquela fala que a gente se sente bem na cidade porque todo mundo está me vendo, ela não era assim: todo mundo está me vendo e eu estou contente porque todo mundo está me vendo. Na verdade, a vigilância e a punição levava muitas vezes à punição, como leva hoje, né? A gente vê as pessoas na rua ainda e comenta-se mal a respeito dos diferentes, comenta-se muito mal a respeito dos diferentes. Então, essas relações, essas articulações todas que nós fazemos hoje, numa rede interminável de criação de momentos e de comentários no Facebook ou no Instagram, etc., ela é uma vontade clássica, uma vontade milenar de dar conta do mundo, né? O telefone celular, que a gente não consegue largar, né? E a cidade da inovação, a cidade dos arranha-céus, as cidades, o sonho, né? O sonho da arquitetura e da tecnologia e da inovação levada ao extremo. Mas também, por outro lado, estruturas novas estão sendo criadas. Isso daí é uma cobertura de um shopping center, que são estruturas que estão sendo também desativadas, desmobilizadas, etc., transformadas em terra para a construção de casas. Bom, claro que isso não podia ser em outro lugar, né, que não na China, né? A gente precisa de território, de colocar as pessoas no lugar. Então, aí temos os museus, Marcelo Ferraz, mais uma vez citado, com o seu Museu do Pão, a sua obra, e ao lado de outro arquiteto internacionalmente querido, né? Mas com as mesmas referências, as mesmas perspectivas, né, de integração. Também a modernidade, a pós-modernidade se impondo neutra, nua, crua, ao lado de estruturas antigas, com ordenaturas marcadas, com entradas bem marcadas, etc. E os museus que procuram o lugar do encontro, aquilo que eu andei falando, que a cidade hoje é isso, é o espaço público, é disso que nós precisamos, por isso que compararia essas estruturas novas aqui na Noruega, mas a gente também tem em Portugal exemplos de museus que estão criando muito mais do que salas de exposição, lugares de encontro em volta do edifício. E o problema da mobilidade, que também se impõe na cidade, a favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, engalanada, vamos dizer assim, por um projeto de Oscar Niemeyer, que é um projeto de um parque, onde o Oscar reproduz o arco, né, o arco do sambódromo, no caso, para sustentar a estrutura da passarela que se sobrepõe à autoestrada que leva à Barra da Tijuca. Aí está a favela da Rocinha. E
é o nosso novo cliente. Esse é o cliente que a gente precisa prestar atenção, além, claro, dos favelados da Rocinha, mas o imigrante. O que é que vamos fazer? O que é que estamos a fazer com os refugiados? O que é que estamos a fazer com os imigrantes? A gente precisa, ou com os migrantes mesmo, que também foi um problema, sempre foi um problema no Brasil, a migração interna, né? A vinda de populações do Nordeste ou da Amazônia, os deslocamentos de famílias que vieram para a favela da Rocinha, até hoje vêm para a favela da Rocinha. Então, esses são os acampamentos, esses são os modos de transporte. Então, essa é a realidade para a qual nós precisamos produzir, para a qual nós precisamos encontrar soluções que deem conta dessa tristeza e dessa desolação, ou, como chamam nossos amigos sociólogos, desses desalentos. Obrigada. Bom, eu acho que essa mesa foi bem instigante. Não, posso sentar aqui. Eu só vou pedir que as meninas me informem quanto tempo temos de... 14? 2 minutos? Bom, vários temas, eu acho, que emergem dessas duas falas, né? Do ponto de vista de critérios de intervenção, por exemplo, desde a reconstrução até a restauração, nós temos uma pleiade enorme aí de graus, né, de incidência sobre as nossas arquiteturas pré-existentes. Foi falado também, desde nomeações pela Unesco, passando por tombamentos nacionais, estaduais, municipais, e também arquiteturas sem o reconhecimento oficial, que nos dá também um grupo grande, aí, um leque grande de hierarquias de preservação diferentes, que eu acho que demandam também tipos de intervenção diferentes. A questão da atribuição de valores também, por meio dos quais uma sociedade elege daqueles bens culturais que são produzidos cotidianamente, aqueles que vão ser considerados patrimônio e, teoricamente, pelo menos, vão ficar como referência para a construção do futuro. Nós temos desde o histórico tradicional também até valores afetivos, ambientais, e a necessidade também de construir novos valores para esses contingentes migratórios desterritorializados, né, que vão, nos novos países, construir as suas novas raízes, né? Existem fórmulas? Alguém manda? Não, eu acho que mandar ninguém manda, porque de alguma forma, as orientações, elas ocorrem, elas são subjetivas, né? O arquiteto tem que fazer essas mediações, tem que conversar, às vezes, consigo mesmo, para, por meio de, enfim, questões éticas, morais, de formação do seu repertório, das pressões da sociedade, enfim, encontrar caminhos, né? Construir caminhos. Então, tem um grau de subjetividade grande, eu acho, nessas questões que foram colocadas aqui. Entre aura e reprodutibilidade, né, eu acho que talvez o Benjamin pudesse nos dar alguma luz em relação a isso, mas são questões bem interessantes, né, de serem discutidos, o quanto o impacto psicológico e o que é esse impacto psicológico que, muitas vezes, as orientações internacionais, por meio desse critério, acatam certo tipo de soluções ou não, né? Projeto, arquitetura isolada, processo da cidade.
também o idealismo, entre o idealismo e o racionalismo. Enfim, eu acho que esse século XXI, ele leva a essa pergunta, então, né, para quem é o patrimônio do século XXI, né, quais são as atitudes, enfim, os caminhos dos arquitetos nesse século, frente a toda essa questão que também o Congresso se propõe a discutir, né, da exclusão, da liberdade, da falta de liberdade, num país, particularmente aqui no Brasil, hoje, que, incrivelmente, vai ter, agora, tu falasse em terraplanismo, vai ter um congresso de terraplanismo esse ano. Né? Como é que a gente pode, como é que a educação pode ser confundida com balbúrdia? Né? Tantas coisas absurdas que a gente tem visto ultimamente, né? E qual vai ser o nosso papel? Como é que a gente vai lidar com essas pré-existências, ou como é que vai construir sobre elas novos significados? Né? Eu acho que é um desafio. Então, vamos abrir para algumas perguntas. Não sei quem gostaria de fazer observações, talvez. Oi, meu nome é Rafaela, sou professora na Faculdade IMED, em Passo Fundo. Sou doutoranda na USP, orientada pela professora Fernanda Fernandes. A minha pergunta, tentando fazer um link assim das duas falas, né, então, vendo a questão dos refugiados ou população de baixa renda, a demanda por habitação, né, social, enfim, habitação em geral, e todos os edifícios que a gente vê, assim, estou pensando em São Paulo, que é onde eu estou olhando agora no doutorado, muitos edifícios tombados sem uso, né, e ainda numa disputa sempre né, entre o IFAM e, enfim, sobre o que fazer com esses edifícios, e onde eu estou percebendo que a questão da autenticidade, então, que a Ana falou, né, originalidade, muitas vezes acabam barrando, né, tornando difícil a reutilização desses edifícios para habitação, por exemplo, que é algo muito comum na Europa, né, e que no Brasil a gente não vê muito. Então, se vocês pudessem comentar um pouco sobre isso, essa questão de autenticidade, né, de alterar o edifício para habitação, né, e se realmente existe essa barreira assim no Brasil. Pode fazer mais perguntas para poder condensar. Vou falar. Caiu na minha Foi mão. citado? Foi citado. Tá ligado? Tá ligado? Tá. Olha, eu queria, já que fui citado... Direito de resposta. Até com foto, eu queria colocar, eu achei muito interessante tudo isso, porque eu acho que foi bom assim, Cissa colocar, acabar com essa coisa aí, e que isso fique aí gravado na cabeça de todo mundo, essas imagens, porque a gente está discutindo entre aura e reprodutibilidade, eu acho interessante pensar assim, entre o físico e o simbólico, entre a catástrofe e a busca de mais conforto em alguns lugares, que a gente podia dizer a Europa ou as grandes metrópoles, mas nós estamos diante de catástrofes gigantescas. Né? E o arquiteto está no meio disso tudo. Não é que a gente está nesse ou naquele. Claro, tem alguns que optam por estar mais para cá, mais para lá, mas a gente está no meio disso tudo. E, no fundo, o que a gente busca é não só esse conforto físico, que é o imediato, é a guerra, é a imigração, é tudo mais, a fuga, quer dizer, você tirar as pessoas dos seus contextos, das suas famílias, dos seus lugares, porque é incrível como a gente tem essa coisa, o ser humano ainda é ligado à coisa da terra. Por isso que mora a gente no Polo Norte, mora a gente no deserto, mora a gente, tem uma loucura aí, muito ancestral, atávica, sei lá, que faz com que as pessoas se sintam dos lugares, mais inóspitos às vezes. E isso, essa mudança no mundo, essa movimentação louca, nos deixa assim numa situação difícil de trabalhar. Mas os arquitetos, por isso que eu acho que tem que tomar a arquitetura como ferramenta, como instrumento, assim como os outros profissionais têm outras ferramentas, a arquitetura não pode ser vista pela arquitetura. Tudo é ferramenta de trabalho, é instrumento de busca de dignidade humana. Eu acho que, no fundo, nós estamos tratando disso. Não é? Então, recuperar ou construir casas decentes e não barracas como essa para as pessoas significa também
fazer com que as pessoas possam, se não podem voltar para a Síria, que tragam a Síria para eles aqui, de certa maneira, essa Síria simbólica. Então, nós trabalhamos o tempo todo no nível do simbólico, no nível físico. E acho importante essas duas falas terem essa conexão entre como é complexo, como é rica, como é boa, como pode ser prazerosa, como pode ser bom. Álvaro Aalto, eu repito sempre a frase dele, dizia que os arquitetos são servidores da sociedade. Acho que isso tinha que ser colocado adiante de tudo. Um comentário só. Só para dizer, lembrei dos titãs, a gente não quer só comida, quer bebida. Bebida não tem. Não dá música. Namoro. Amor. Amor. Paixão. Na verdade, é só mais uma colocação. Eu sou de Caxias do Sul, trabalho na Prefeitura de Flores da Cunha. Há pouco a gente teve um caso de restauro do seu Edgar, foi quem fez o Museu das Missões. Eu acho que eu fui fiscal de obra, né? E acompanhei todo esse desenvolvimento, uma obra de 2 anos e meio. Na verdade, só quem faz é que sofre o pênalti, né? Então é bem isso. A gente viu as imagens da obra de como estava, assim, e eu acompanhei o restauro de perto ali. E era uma casa de pedra de 3 andares de 1890, ela foi construída. E também teve toda uma polêmica com o telhado. E é isso, eu acho que quem faz restauro não foge disso, né? Ninguém é unânime. Mas também eu fico pensando no qual seria a proposta, né? Qual seria a proposta? Ali, por exemplo, foi trocada as madeiras do museu. Mas e o que sobrou de madeira ali? Né? Então, é um pouco dessa colocação que, muito provavelmente, o seu Edgar fez e a equipe, enfim, junto com o IFAM também, né? Então, é um pouco de... Claro, a gente está de fora e consegue agora perceber alguns erros, ou não, vai saber, né? São coisas de projeto, né? Então, é mais uma colocação, muito mais do que uma pergunta, assim. E eu acho que sim, voltando à tua fala, eu acho que são essas as catástrofes, né? Essas são as maiores catástrofes do nosso momento atual, assim. Só uma colocação, vai anotando. Sabe, a gente faz Podemos encerrar. Quer começar? Pode começar, Ana. Eu não me lembro mais. A primeira... da autenticidade. Tu não estava no Docomomo? Eu tinha um slide ali que ia falar disso. É que eu tenho medo de me precipitar, porque eu também não tenho bem certeza do que eu vou dizer. Mas eu acho que essa preocupação tão grande com a autenticidade, ela é um pouco coxinha. Porque, assim, é que essa causa, estava pensando antes de vir para cá, essa coisa da originalidade, essa é uma causa que não divide as pessoas entre esquerda e direita, é tipo cachorrinho. Né? Todo mundo gosta dos animais, assim, não é uma causa da esquerda ou da direita. Tenho amigos bolsominions que postam cachorros fofinhos e não querem que esses cachorros sejam usados como cobaia nos troços, e da esquerda também não. E essa também não é uma causa de esquerda e direita, mas eu acho que talvez até seja, porque toda essa preocupação aí pode ter um caminho assim, ó. A gente olha, da onde vem essa preocupação tão grande com o falso? Uma causa é essa, é o medo de ser enganado, né? É o medo de criar um falso histórico, etc. É o medo da intenção de enganar. Depois tem a depreciação do valor do original. Então, assim, uma Mona Lisa vale mais do que se tivesse 3 Mona Lisa. E essa é uma preocupação capitalista. A outra é a preocupação com a perda da exclusividade.
Uma vez eu tinha uma bolsa falsa, eu morava em Roma, comprei no chão, uma bolsa falsa. Minha amiga Fábio, que não tem perigo, que ela não está aqui, ela disse assim, eu acho horrível quem compra bolsa falsa, porque eu gasto meu dinheiro para comprar a bolsa de verdade. Então, aí tem a coisa do prejuízo da exclusividade. Só alguns merecem ter. Alguns bens, algumas arquiteturas, né? E esse sabemos, né, quem é que está mais preocupado com isso, assim, ou quem é que está histérico em relação a isso, a ter exclusividade sobre as coisas, porque a gente agora passou há algum tempo por uma fase do país em que pessoas começaram a ter acesso a coisas que nem tiraram essas coisas dos outros, mas só pelos outros não terem mais a exclusividade dessas coisas, estamos onde estamos. Então, é possível que, me parece assim, que tu ter um relógio falso é ruim só porque ele não funciona tão bem quanto o original. Esse é o motivo para tu não ter um relógio falso. Os outros todos são menores, ou para mim são menores, cada um pense o que acha, né? Mas para mim são menores. Então, com a arquitetura, parece que para mim poderia se passar do mesmo jeito. Então, não é tão simples, eu estou procurando simplificar. Mas refazer o pavilhão de Barcelona seria um problema se ele fosse mal feito, horroroso, etc., né? Ele é melhor do que o original. O primeiro pavilhão de Barcelona não chegou a ser acabado. A fachada que nunca aparece em fotografia é a fachada que não foi terminada. Então, ele é mais parecido, digamos, com o projeto. Não havia também projeto completo, tudo isso é falando simplificado. Então, eu acho que a gente poder admitir, pelo menos em certas circunstâncias, uma condescendência maior com as coisas, pode ir ao encontro desse ideal de acesso a arquiteturas de excelência. Mas eu não tenho a pretensão de transformar o que eu falei numa coisa assim também. Eu entendo que há uma discussão menor diante do que a Cessa mostrou, por exemplo, ou aparentemente menor. Assim. Parece mais fútil falar, reconstrói, não reconstrói. Mas é que isso abre possibilidade da gente discutir outras questões, como essa que tu está levantando, né? De eventualmente estar um edifício vacante, obsoleto, se deteriorando e não poder mexer para ele servir a alguém, porque se impõem critérios de não tocar, etc, etc. Então, eu acho que o que falta, me parece, é mais bom senso e menos prescrição, assim, e tentar ver, caso a caso, o que é melhor, ou o que é o mal menor, né? Em alguns casos é preciso também, tipo, está falando o que faria diante daquela destruição, aquilo ali. O que se fez, na minha opinião, é o mal menor, assim, procurou fazer dentro. Porque também as pessoas se iludem que, assim, tipo, São Miguel tem 300 pessoas trabalhando numa equipe lá, tem uma menina lá, que é uma arquiteta, sozinha, como arquiteta, no escritório técnico de São Miguel. A outra ilusão também é que o arquiteto sempre faz o que quer. O arquiteto trabalha por contratação, né? Então, uma pessoa contrata dele uma restauração, uma reconstrução, uma intervenção. Poucos são os que ficam inventando da sua cabeça o que querem e oferecendo, né? Mas geralmente né? Geralmente o cara faz o que ele é chamado a fazer com os recursos disponíveis. E aí vem os intercursos de todo o processo, que no teu caso foi o negócio do troço cair no galpão, desabar no meio. Lá em São Miguel, a restrição... longe de Porto Alegre, tinha um prazo super exíguo para... toda a parcimônia, toda... como é que fala? Ponderação que requer um momento como esse, ela é meio prejudicada porque tem uma verba que foi liberada que tem que gastar em X meses. E daí tem que fazer o troço. Então, eu acho que não é que a gente deva sempre ser condescendente com todos os casos, porque, afinal de contas, as pessoas, todas elas são bem intencionadas. Não é isso, a gente tem que fazer a crítica. Mas seria bom que a gente se informasse bem para fazer a crítica, né, do que aconteceu em cada circunstância. Não só olhar a foto do final e tal. Mas já Bom,
É muito difícil, né? A gente saber o que a pessoa, o criador, né? A pessoa que, enfim, que percebe muito mais do que nós, né? O crítico, o historiador, o aluno, o professor, vem apenas uma nesga, né? Eu sempre acredito que o arquiteto competente, né, tanto que me dediquei mais a estudar Lúcio Costa do que qualquer outra pessoa no mundo, porque o arquiteto competente ele tem essa cuidade, então eu creio que construir essa competência é que os jovens devem fazer. Como construir a competência? Oportunidades reais, concretas, de convivência com pessoas que vão nos passar a sua experiência, encontrar o cliente, não vou dizer perfeito, mas o cliente que deixa a gente fazer o que a gente quiser, supostamente, né? Que não existe isso, né? Porque, na verdade, os recursos, a condição física do lugar são determinantes, né? De variados tipos que nós encontramos. Então, essa competência de construir, essa competência de criar um lugar melhor para as pessoas, em qualquer escala que seja, né? Para qualquer cliente que seja, no caso, os clientes são refugiados, os clientes são... O que que Minha Casa Minha Vida fez? A maioria dos lugares que Minha Casa Minha Vida criou são não lugares. A gente nunca vê as boas soluções do Minha Casa Minha Vida porque a gente vive num momento de, vamos dizer assim, nem sei que palavra usar, mas de crucificar o PT, né, pelas boas coisas que fez. Então a gente fica sem padrão, no caso da habitação social, né? Enfim. Então, eu não sei se eu respondi, mas eu creio que a gente tem que acreditar na criação e na possibilidade de inovação que cada um tem. Porque a arquitetura é isso, a arquitetura é esquecimento e inovação. Né? O Flávio mostrou, o Marcelo mostrou, a Ana comentou, e vocês todos estão vivendo, né, num lugar que é um lugar de esquecimento do que esse lugar aqui foi, né, Flávio? Você mostrou para nós que a espacialidade daqui, a materialidade daqui, a autenticidade daqui não foram respeitadas. Né? E, no entanto, nos proporciona esse ato de criar, de inovar, nos proporciona esse momento de encontro e de reflexão. Obrigada a vocês. Bom, pessoal, nós chegamos no final, então, da nossa mesa. Eu queria agradecer a vocês pelas ideias, pela contribuição, pelas minhocas que deixaram na nossa cabeça. Mas eu acho assim, eu não queria deixar picando a tua questão, que eu acho que também tem mitos urbanos que se criam assim sobre as coisas. O patrimônio não deixa, vai fazer habitação de interesse social. Gente, não pode... ou tem que ter critérios muito rígidos em relação a bens tombados que são nomeados pela Unesco, ou tombados em nível nacional, eventualmente estadual e municipal, que são pouquíssimos. Não pode ser essa desculpa para dizer que nós não vamos fazer habitação social em estruturas construídas, que uma boa parte do déficit brasileiro já estaria resolvido se a gente fizesse isso, tomasse isso como política pública. Né? Isso aí não é real. Não é real. Então, muito obrigado a todos.